69 mil reais. Esse é o preço do carro 0 km mais barato no Brasil hoje em dia. Ou seja, um brasileiro que ganhe um salário mínimo tem que trabalhar cerca de 50 meses ou mais de 4 anos seguidos sem gastar absolutamente nada para comprar esse automóvel. Mas isso é quanto custa o 0 km mais barato. O valor médio de um carro novo no Brasil, pasmem, está hoje em torno de 130 mil reais, quase o dobro do cobrado em 2017. Já adianto que tem uma combinação de fatores por trás disso, entre eles o chamado custo Brasil, o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, fiscais e econômicas do país. Não é exatamente uma realidade nova. Alguns desses fatores têm sido constantes no mercado automotivo brasileiro, mas existem questões circunstanciais, como a inflação e a escassez de semicondutores no mercado internacional, resultado da pandemia de Covid-19. Dito isso, bora lá! 1. Impostos altos. O complexo sistema tributário do Brasil é considerado um dos principais culpados. Diversos impostos incidem sobre a venda de carros, como ICMS, IPI e PIS/COFINS. Para se ter uma ideia, o peso dos tributos varia de 30% a 50% do valor total dos carros nacionais e sobe se o veículo for importado, oscilando entre 60% e 80%. Um carro que custe 20 mil dólares nos Estados Unidos pode assim custar até 35 mil dólares no Brasil. Isso nos leva ao fator número 2, protecionismo e concorrência. Com mais impostos, os carros importados acabam custando mais que os nacionais. É uma política protecionista que visa promover a produção local e o emprego. Se os carros importados chegassem ao Brasil com valores mais competitivos em relação aos nacionais, a concorrência aumentaria, fazendo os preços caírem. Apesar disso, o número de montadoras hoje presentes no Brasil não se compara ao de décadas atrás, quando o mercado era praticamente dominado por 4 grandes fabricantes de veículos: Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet. Outras marcas como Toyota, Honda e Hyundai tiveram que produzir no Brasil para baratear os custos. Número 3. Os custos trabalhistas. Isso porque os encargos trabalhistas no Brasil estão entre os mais altos do mundo. É algo que protege os trabalhadores formais, mas aumenta o custo de produção de carros e dificulta a competição dos fabricantes com outros países com custos de mão de obra mais baixos, como o México. Estima-se que as empresas gastem no Brasil 2,5 vezes o que pagam ao trabalhador. Outros países com maior índice de custo de mão de obra são Argentina, Ucrânia, Uruguai, Turquia, Rússia, África do Sul, Romênia, Egito e Vietnã, segundo a empresa de análise e consultoria de dados Global Data. 4. Infraestrutura precária. O Brasil é um país de dimensões continentais, que depende bastante de sua malha de estradas e rodovias, e muitas estão em más condições. Isso acaba representando um desafio para o transporte de peças e mesmo de carros prontos, encarecendo o custo, que é repassado ao consumidor. 5. Incorporação tecnológica e requisitos regulatórios. Foi-se o tempo do carro pelado da década de 90. Na época, o então presidente Fernando Collor de Mello chegou a dizer que os carros produzidos no Brasil eram verdadeiras carroças, em alusão à má qualidade do produto final se comparado a um veículo importado. Além dos sistemas de segurança exigidos por lei, o consumidor também está mais exigente quanto ao pacote de equipamentos do veículo. Desde 2013, todos os carros novos têm que ser equipados com airbag e freios ABS, antitravamento. A incorporação de novas tecnologias, sejam de sistemas de segurança, de conforto ou conectividade, fez com que os preços subissem. 6. Real desvalorizado, pandemia e crise de semicondutores. Os últimos anos foram de flutuações cambiais significativas e o real brasileiro perdeu valor em relação ao dólar. E a pandemia de Covid encareceu matérias-primas como aço, minério de ferro e borracha e desestabilizou as cadeias de suprimento das indústrias, gerando desafios logísticos encareceram o valor dos carros não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E muitos componentes usados na fabricação dos veículos não têm produção no Brasil. Exemplo importante disso é a escassez global de semicondutores, que estão presentes por todo o carro, desde o câmbio, passando por painel, sistema multimídia, retrovisores, sistema de freio e até motor. E o último ponto do vídeo: paixão por carro e margem de lucro. Existe um fator cultural em jogo. A questão do brasileiro colocar o carro como status. Se você coloca um Kwid a 70 mil reais e tem gente que compra,
Então você vai deixar o seu quid de 70 mil reais, porque ainda tem gente comprando. Por que eu vou baixar meu preço? Simplesmente uma questão de demanda. E é claro, não dá para esquecer que o transporte público continua deficiente em muitos lugares. E isso também acaba incentivando as pessoas a comprar carros, mesmo que tenham que pagá-lo em diversas prestações. Por uma questão estratégica, as montadoras não divulgam suas margens de lucro, mas segundo o Milad Calumi Neto, as margens de lucro no Brasil são em média maiores do que vemos nos mercados americano e europeu. Com exceção de 2020, ano da pandemia, o faturamento da indústria automotiva no Brasil vem crescendo. Enquanto isso, o valor médio de um carro novo passou de R$ 71 mil em 2017 para R$ 131 mil no ano passado, um aumento de 85%. No mesmo período, a inflação acumulada oficial, medida pelo IPCA, foi de 36%. Vale lembrar que o mercado também mudou nos últimos anos. Em 2022, pela primeira vez, a maior parte das vendas, quase 53%, foi para pessoas jurídicas, o que inclui empresas, locadoras e frotistas, por exemplo. Ou seja, menos consumidores comuns estão comprando carro novo. Em 2018, as vendas para pessoa física representavam 60,4% do total vendido. No ano passado, essa proporção caiu para 47,1%, segundo a consultoria Jato Dynamics. Nesse contexto, o governo lançou recentemente um pacote de medidas para reduzir o preço dos carros novos por meio do corte de impostos. O objetivo é turbinar as vendas do setor automotivo, que é um importante gerador de emprego e renda e responde por uma parcela significativa do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de bens e serviços produzidos por um país em seu território nacional. Só para vocês terem uma ideia, 22% do que vem da indústria é gerado pelo setor automotivo. Ele sozinho corresponde a 4% do PIB do país todo. Até o presidente Lula entrou nessa briga. Em discurso recente em Brasília, ele criticou o preço dos automóveis no Brasil. Perguntou qual pobre pode comprar carro popular por R$ 90 mil e disse que seu governo vai fazer carros a preços mais compatíveis e aumentar as prestações.